Olá, eu sou o professor Gerson Rodrigues e estamos para mais uma videoaula de aquisição da linguagem escrita. E hoje nós temos um momento com a fala do especialista. Nós vamos conversar com a professora Kátia Abreu, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e ela vai tratar com a gente sobre algumas teorias e modelos da área de aquisição da linguagem escrita. Olá, professora Kátia, tudo bem? Olá, Gerson, tudo bem? Um prazer estar aqui com você. É um prazer nosso receber você aqui. Vamos aproveitar a sua fala sobre a aquisição da linguagem escrita, como a gente tinha tratado. Então, professora, muito obrigado, primeiramente, pela sua participação, pela aceitação do convite, né? E nós gostaríamos que você falasse um pouco sobre sobre sua atuação na área de aquisição de escrita, num primeiro momento, como é que isso se deu? Bom, isso começa com a minha prática no magistério desde os anos iniciais. Então, quando eu comecei no magistério, eu comecei como alfabetizadora. E foi um grande desafio na época, e penso que seria e que constitui um desafio até hoje. Mas começou assim, com a prática pedagógica na alfabetização. Depois, conforme eu fui passando para o resto dos anos, né, no ensino fundamental e chegando ao superior, aí a atuação já foi com projetos em escolas municipais voltados para a alfabetização. Então, eu fui fazer investigação com os professores alfabetizadores, com as turmas de alfabetização, para ver e poder avaliar melhor como tudo estava acontecendo na prática, embora nós estivéssemos presenciando muitas mudanças nas políticas, né? Desde as políticas nacionais até as políticas regionais de alfabetização. E, além disso, tem também a atuação nas aulas, né, do curso de pós-graduação, tanto do mestrado, no âmbito do Prof. Letras, quanto no mestrado acadêmico, em que as pesquisas voltadas para a aquisição da escrita têm se tornado um tom, né, na minha pesquisa, junto com os alunos da pós. Então, é assim que essa questão começa. Então, E mais ainda do que a atuação na pós e com os projetos nas redes, ainda fiz também um projeto que culminou num livro que foi publicado ano passado sobre a alfabetização na EJA, porque eu também fui professora nesse segmento, né, na educação de jovens e adultos, e a questão da alfabetização nessa fase também foi um desafio para mim. Então, essa preocupação e esse carinho pelo tema de aquisição da escrita perpassa tudo isso. Excelente, professora. Então, essa vivência sua, tanto no ensino fundamental, no ensino superior e na pós-graduação, ela enriquece demais, né, a pesquisa, a forma como você atua, a forma como você apresenta, né? Aproveitando isso, gostaria que você apresentasse de uma forma resumida as propostas teóricas que hoje dão conta desse processo e como é que isso funciona para você, para os professores em geral, em sala de aula. Sim. Bom, as propostas teóricas são muitas e mesmo aquelas consideradas, digamos, do âmbito tradicional, elas continuam a ser utilizadas. Então, temos a metodologia tradicional, mas temos também outras abordagens. Então, em geral, o pessoal da educação fala muito, né, da influência da psicogênese da língua escrita, aquele trabalho da Ferreiro e Teberoski, lançado nos anos 80, mas já lá se vão 40 anos. Então, com certeza, nós temos outras abordagens hoje. Então, por exemplo, a abordagem discursiva, né? A alfabetização por uma abordagem discursiva. Temos também a retomada, digamos, de uma defesa com ampla
base científica pela psicologia cognitiva, por estudos de leitura, e aí seria um retorno ao método fônico, que é uma outra abordagem também, mas pela minha experiência, o que eu tenho visto é que o professor lança a mão na hora que ele está em sala de aula, na hora da prática, diante do desafio com a turma, ele lança a mão do que ele tem conhecimento. E eu sempre procuro trazer essa reflexão para os alunos da pós, principalmente, de que a segurança do professor, a confiança que ele tem no processo e no método, na sua própria autoria metodológica de trabalhar com a alfabetização, que é o grande trunfo. Então, não importa se o método é tradicional ou se é um que tenha aparecido mais recentemente, isso não é o mais importante. O mais importante é a autonomia do professor ao saber lidar com as questões da alfabetização. E você acha que os professores estão lidando bem com as teorias? Eles estão tendo sucesso, né, utilizando as metodologias de aprendizagem de escrita, né, de acordo com essas teorias e métodos que você apresentou? Olha, nós temos realidades muito diferentes. Então, eu tenho projetos em São Gonçalo, lidando com a alfabetização, em Maricá, como esse da EJA, que saiu publicado ano passado, e ainda começando um projeto também na rede em Niterói. A gente tem a vantagem dos alunos do Prof. Letras, que são professores e estão nessas redes, né? Em outras redes também, mas essas estão mais perto, né, de nós. E o que eu vejo é assim, é uma vontade muito grande de aprender cada vez mais para saber lidar com esses desafios. Então, nós temos políticas de formação de professores alfabetizadores. Eu vou citar aqui a Profa, né, que foi de 2001, depois tivemos o Proletramento em 2005, depois, por último, o PENAIC. Então, são programas de formação para alfabetizadores. E esses programas contribuíram muito para que esse professor alfabetizador tivesse uma consciência maior, um conhecimento maior, e que ele pudesse, então, se apropriar desses conhecimentos para enfrentar os desafios em sala. Eu reconheço o esforço dos docentes e reconheço também que outros docentes, então, que não estão nas escolas em que a gente oferece formação e ficam sabendo do projeto, eles demonstram interesse e buscam isso, pedem que esse projeto seja estendido para as escolas deles. Então, eu vejo um grande interesse dos docentes em conhecer mais, em aprender mais e de se sentirem assim capazes de aliar a teoria com a prática. E me diz uma coisa, Kátia, só para a gente concluir aqui, no Prof. Letras, no mestrado profissional, você chegou a orientar alguma pesquisa com esse perfil? De aquisição de língua escrita, eu orientei na graduação um trabalho com bolsa da FAPERJ. No Prof. Letras foram vários trabalhos de leitura, inclusive em 2017 eu tive que fazer um retrocesso, porque estávamos lidando com alunos, né, do sexto ao nono ano, que é o âmbito que atende, né, os professores do Prof. Letras. Mas, numa turma de sexto ano, nós começamos a perceber, de 2017 para cá, um índice de alunos que chegam sem estarem alfabetizados. Então, os professores do segundo segmento estão vindo e buscando disciplinas como alfabetização e letramentos, que eu acabei de ministrar agora no Prof. Letras, e eu tenho ali um corpo de professores do sexto ao nono
precisando conhecer a alfabetização, conhecer o aspecto do letramento, para poderem atuar, mesmo sendo em turmas do segundo segmento fundamental. Kátia, queria te agradecer bastante pela oportunidade de estar com você aqui, por você ter aceitado essa entrevista. E agradeço novamente, né? Que você tenha um bom dia. Muito obrigado pela sua participação aqui. Tá bom? Ah, de nada, foi um prazer. Muito obrigada. Essa entrevista foi com a professora Kátia Abreu, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e ela trouxe sua experiência hoje sobre aquisição da linguagem escrita e sobre o trabalho que ela faz com seus alunos e que já fez até hoje. Muito obrigado.